Você vai fazer o Enem, mas tem medo de chegar na hora da prova, se deparar com a folha de redação e não lembrar de absolutamente nada, ter um branco. Eu vou te dar 3 dicas que vão te fazer lembrar de tudo, mesmo que você seja uma pessoa esquecida e mesmo que falte pouco tempo para o Enem. Eu sou a Luma e eu levo milhares de pessoas todos os anos do 0 ao 900 mais na redação do Enem, sem saber nada sobre o tema. Sou formada em letras, sou mestre em linguística e criadora do método LP. Na internet eu sou conhecida como a fada da redação. Inclusive, se você vai fazer o Enem, deixa um like aqui embaixo, porque eu vou te ajudar hoje a ter uma memória de ferro, mesmo que você seja aquela pessoa esquecida, aquela pessoa que deixa o fogão ligado e sai de casa, aquela pessoa que a mãe manda pendurar roupa, dali 5 minutos você já esqueceu, aquela pessoa que assiste aula, mas não lembra do que estuda depois. Eu recebo muito esse tipo de mensagem no Instagram. Luma, eu tenho medo de ter um branco. E se eu não lembrar do que é preciso na hora da prova, eu tenho medo de esquecer tudo. Inclusive, se você não me segue no Insta, aproveita para me seguir lá. E se você tem esse medo, primeira coisa que eu vou te dizer, e que provavelmente você não estava esperando escutar, é que isso é ótimo. Por quê? Se você tem medo de não lembrar, você tem tempo de se prevenir para que isso não aconteça. Você tem tempo de se preparar. A ansiedade é um mecanismo do nosso cérebro que pode ser muito útil para nos preparar para situações. E é isso que a gente vai fazer agora. A primeira dica que eu separei é: tenha um material. Então anota aí. Por quê? Sem material, você vai cair na confusão. Se você não tem um material com as informações de redação todas reunidas e bonitinhas, você vai para o Google e lá há um mundaréu de informações. Acontece que confusão é algo que atrapalha a sua memorização. Eu gosto da seguinte frase: clareza gera memorização. Se você não tem clareza de onde consultar as informações, se você não tem clareza de quais são as informações de redação de que você precisa, você não vai lembrar. Se você deseja ter todas as informações de redação na sua cabeça, sem um material onde consultar, não é uma boa ideia, porque a nossa cabeça ela não é o melhor arquivo, tá? Prova disso é, você lembra de algo que não é importante, por exemplo, uma música, que é um hit que tá na moda, mas você não lembra o conteúdo da aula do cursinho que você viu. Então, você precisa tirar da tua cabeça as informações e ter tudo isso num material. A minha recomendação é que você tenha um único material de redação. Pode ser uma pasta no computador, um caderno, mas que tudo esteja centralizado para gerar clareza. 2. Tenha um limite de informações. Eu já vou te explicar. O que significa isso, Luma? Se a gente tem uma quantidade ilimitada de informações, as chances são que a gente fique confuso e não lembre. Então, eu vou te fazer algumas perguntas agora e você vai anotar. Qual sua lista de argumentos? Luma, não tenho uma lista de argumentos. Precisa ter. Qual sua lista de repertórios? Luma, não tenho uma lista de repertórios. Cada vez que eu vou fazer uma redação, eu vou pesquisar citações para aquela redação. Precisa ter uma lista de repertórios. Qual é a sua lista de conectivos? Precisa ter uma lista de conectivos. Qual é a sua lista de modelos de redação? Precisa ter uma lista de modelos de redação. Por quê? Se você não tem um limite de informações, se você tem informações ilimitadas, isso vai gerar sobrecarga no teu cérebro e a sobrecarga é inimiga da memorização. Então, na dica 1, a gente viu que a confusão é inimiga da memorização e agora eu estou te dizendo que a sobrecarga é inimiga da memorização. Então, você precisa de, por exemplo, esse aqui é o livro do curso dos modelos. Ele serve para a dica 1 e para a dica 2, porque a gente tem aqui um único material de redação com tudo que você precisa. Então, aqui a gente tem os modelos de redação, a gente tem os repertórios de redação,
Tá tudo reunido aqui. E quem é aluno meu, aluna minha, não precisa saber de mais nada além do que tá aqui. Então, eu não vou precisar pensar num outro argumento que não tá no material. Eu não vou precisar pensar num outro repertório, num outro conectivo. Está tudo aqui reunido de forma limitada. A gente tem uma crença de que a gente precisa ter acesso à informação ilimitada para aprender algo, mas na verdade é totalmente o contrário. Quanto mais limite eu estabeleço, mais eu consigo direcionar o meu cérebro para o que importa. E se você tá se perguntando cadê a cara da Luma, que eu só tô vendo as anotações dela, eu fiz uma cirurgia chamada cirurgia ortognática. Em breve eu vou gravar um vídeo aqui pro canal. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que me desejou melhoras, uma boa recuperação. É muito importante ter vocês comigo nessa. E em breve eu volto com o meu rostinho novo aqui com vocês, tá bom? Então, você precisa ter um material que tem um limite de informações. Ele não pode ser um material infinito. E por último, e essa é a dica mais importante, você precisa usar esse conhecimento. Então a terceira dica é: use esse conhecimento. Se as informações ficarem... Use esse conhecimento. Se as informações ficarem só no seu material e você apenas lê-las, você não vai conseguir internalizar, porque a memória é consequência da repetição, do uso, da internalização. O nosso cérebro, ele é muito esperto. Na época das cavernas, a gente tinha uma vida muito mais curta do que a gente tem hoje, muito perigosa. Então, o nosso cérebro, ele ficou bom em armazenar apenas o que tem utilidade, apenas o que faz sentido. O que é ter utilidade e fazer sentido? É ou eu usar muitas vezes, ou aquilo tem um registro emocional. Por isso que a gente lembra de uma música, mas não lembra do conteúdo da prova, porque essas duas coisas importam, a repetição e o registro emocional. Mas aqui a gente está falando de repetição. O que eu preciso é que você treine redação ao menos uma vez por semana, usando esse material. Então, você vai pegar o seu workbook de redação e vai usar, vai fazer projeto de texto, vai fazer a sua redação usando o repertório. É para usar a citação do Aldous Huxley, é para usar o argumento tal, o outro argumento, é para usar o conectivo para você não esquecer no dia da prova. Então você precisa usar. Anota uma coisa aí, memória é consequência. Você percebeu que até agora a gente não falou nada sobre memorização? Eu não te falei, memorize, repita 5 vezes por dia em frente ao espelho. Não, nada disso. Por quê? Porque na maioria dos casos, apenas agir de forma certa, seguindo essas 3 dicas, já vai gerar a consequência. Eu não tô te falando de fazer 437 repetições, mas de ter repetições para poder internalizar. Eu recebi essa mensagem da Karina depois que eu dei essa dica para ela. A Karina é uma das minhas alunas e ela postou isso aqui na comunidade. Gente, meu Deus, é real. A memória vem da repetição. Já consigo lembrar do repertório da Djamila sobre silenciamento, invisibilidade de uma situação, o mito da caverna e Habermas. Então, ela já memorizou 3 repertórios. E isso só com 4 redações enviadas. Obrigada a toda a equipe e Luma, tô me sentindo esse emoji. E é isso que eu quero pra você. Eu quero que, assim como a Karina, você esteja se sentindo esse emoji a partir de alguns dias. Eu não quero que você chegue no dia da prova sentindo que não lembra o que é preciso. Uma coisa bem importante. Isso aqui, ó, que você vai fazer, você vai treinar redação, você pode treinar com consulta. Com consulta. Por quê? Como é que eu vou lembrar algo que eu nem sei? Então, você não precisa deixar de consultar para memorizar. Na verdade, é totalmente o contrário. Quanto mais você consultar, mais você vai memorizar. E eu tenho uma dica extra para você. Só com essas 3 coisas, com ter o material, tá? Esse material, ele ser limitado, ele não ser infinito. E você usar esse material para fazer redações,
sua cabeça já vai explodir. Em pouco tempo você vai estar lembrando. Mas uma coisa que os meus alunos sempre gostam de sugerir para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de memorizar é usar flashcards. Então, deixa eu até anotar aqui para você poder pesquisar depois, tá? O que são flashcards? São cartões em que a gente coloca informações que a gente precisa lembrar. Então, basicamente, é um cartão, pode ser um pedaço de papel, um pedaço de cartolina, do tamanho da sua mão, assim, pequenininho, para você segurar na mão. E de um lado você vai colocar uma informação e do outro você vai colocar outra. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, citação sobre lacuna educacional, que é um dos nossos argumentos. E aí, do outro lado do flashcard, eu vou escrever a citação. Como é que eu vou treinar? Eu vou pegar esse flashcard, primeiro eu vou ler o lado 1, vou tentar me lembrar, se eu não lembrar, eu viro e leio o lado 2. Vai chegar uma hora que só de bater o olho nisso aqui, você vai lembrar, você não vai precisar nem virar. Uma coisa que você pode fazer é deixar esses flashcards na parede, colá-los na parede, põe uma fita aqui assim, ó, põe uma fitinha e deixa ali visível ou desse lado ou do outro lado para que você possa visualizar aquilo com frequência. O nome dessa estratégia é exposição. Quanto mais eu me exponho a uma informação, mais eu lembro dela. E aí, você pode, vou trazer uma quinta dica, testar a sua memória. É muito importante que daqui até o Enem, você teste sua memória para saber o que você já está lembrando e o que você não está lembrando ainda. E você vai fazer isso por meio de simulados. Pega a sua folha de redação, assim, pega um tema aleatório e senta fazer uma redação para ver o que sai. Ah, nossa, Luma, eu percebi que eu não tô lembrando o conectivo. Eu não lembro o conectivo, então beleza. Então você já tem algo para ir lá no seu material e estudar, e procurar, e treinar. Ah, uma dica. Para os flashcards, você pode usar papel, post-it, cartolina, e você pode usar também aplicativos. Os meus alunos gostam muito do Anki, um aplicativo chamado Anki, e de um outro aplicativo chamado Quizlet. Eles sempre recomendam esses. Você pode baixar no celular e usar. O que você vai fazer agora? Você vai fazer dessa lista um checklist. Então, primeiro, você vai providenciar o seu material de redação, se você não tem ainda. Você vai se certificar de que esse material tem começo, meio e fim, que ele não é infinito. E aí, você vai dando check nas tarefas. Fazendo isso, daqui até o Enem, você vai lembrar do que é preciso. Anote o que eu tô te falando. Não tem por que ter medo mais, porque você está finalmente preparado para chegar no Enem e se sentir esse emoji. Se você quiser ajuda com tudo isso aqui, você pode se matricular no curso dos modelos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O curso dos modelos, ele tem 7 horas de aula, então, tipo, ele é muito enxuto. Em 7 horas você sai do estado que você tá de redação para 900 mais em qualquer tema, e isso é muito bom. Lá dentro você vai ter acesso a esse material aqui, ao livro do curso dos modelos com todo o meu repertório. Olha o tamanho do material. Todo o meu repertório, todos os meus modelos, todos os meus argumentos, todas as propostas de intervenção. Tudo tá dentro do curso dos modelos. E aí, esse material vai virar sua bíblia daqui até o Enem, tá? Você vai andar com ele junto com você. Toda vez que você for fazer redação, vai estar junto com você. Por quê? É isso aqui que vai te proporcionar lembrar de tudo que você precisa. Mas é importante que você não só lembre, você precisa lembrar de coisas que vão te levar ao 900 mais. Então, por isso é importante que você entre para o curso dos modelos. Eu considero uma decisão muito inteligente, muito estratégica, especialmente nessa reta final. Feito? Se você não deixou um like aqui embaixo ainda, pode deixar agora, por gentileza. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo.